Salve, seus PJ! Pô, eu percebi que eu não tinha nenhum vídeo me apresentando aqui, falando da minha história. Meu nome é César, eu sou desenvolvedor há 5 anos, acredito, mais ou menos já. Trabalho principalmente com React e Node ali no back-end. Essa é a minha stack atual. No freela que eu trabalho mais, né, no PJ realmente que eu tô mais tempo, aí eu utilizo o Flutter no aplicativo. Então, basicamente essa é a stack que eu tô trabalhando atualmente. Já trabalhei com C#, já trabalhei com .NET, com Angular, mas a stack que eu realmente gosto de trabalhar e que eu pego para fazer meus freelas, que eu pego para fazer até projeto pessoal, é sempre utilizando JavaScript, TypeScript no caso, e é isso. Esse vídeo aqui é para mostrar um pouco da minha história, de como eu comecei na programação e como eu consegui até o emprego que eu tô hoje e tudo mais. Basicamente, o ano era 2019, eu trabalhava ali em administração, eu era estagiário de administração na Secretaria da Saúde aqui do Paraná. Trabalhava na ouvidoria e basicamente o trabalho era bem repetitivo. E por ser um trabalho repetitivo, eu criei algumas automações ali, eu não sabia ao certo o que eram automações e o que era até mesmo linguagem de programação, não estava nem aí para isso. Então eu criei ali um botzinho em Python para fazer uma automação simples ali, clicar em 3 locais diferentes que eu tinha que fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, basicamente. Então foi o primeiro sistema que eu automatizei, né? E eu achei aquilo bizarro. O meu chefe, na época, olhou para aquilo e falou: pô, isso é da hora, a gente pode usar em mais lugares e tal. Porque era algo estatal. Então, por ser estatal, a gente tem aquela dificuldade de inovar e aí tem que pedir para o setor de tecnologia tem que fazer. E é muito burocrático. Era um Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Então, acabei desenvolvendo aquilo dali e beleza. Então, ali, final de 2019, começou a pandemia, no início de 2020, e eu tava lá e atendia pessoas por WhatsApp. Então, passou de ter 30 pessoas por dia, 40 pessoas por dia, pra gente ter umas 2.000, 3.000. Não tinha como atender aquilo. E aí, foi a primeira vez que eu desenvolvi um bot de WhatsApp. Então, no meio daquilo, eu desenvolvi um bot em 2 semanas, você imagina a qualidade. Mas eu desenvolvi um bot de WhatsApp para a Secretaria de Estado do Paraná, da Saúde, né? E esse bot estava funcionando ali 2 semanas depois em todo o estado, recebendo milhares de mensagens e respondendo, esclarecendo dúvidas sobre a Covid durante aquele período. Então ele ficou no ar ali 1 mês até a gente realmente conseguir uma licitação e conseguir uma empresa de verdade para fazer aquilo. Mas durante aquele período eu percebi que as minhas atitudes, o que eu programava, eu não sabia o que era programar, né? Mas o que eu fazia poderia trazer impacto para muito mais gente. Então eu gostei dessa ideia, eu achei interessante, eu consegui desenvolver alguma coisa e ter impacto na vida de milhares de pessoas. E aí foi aí que eu decidi realmente que eu ia migrar de área e eu ia começar a estudar desenvolvimento. Então naquela época eu comprei um curso da Alura e continuei estudando daí em paralelo com a faculdade de administração. E aí com o passar do tempo eu fui indo realmente para desenvolvimento, fui indo cada vez mais para desenvolvimento. Aprendendo ali HTML, CSS, eu me achava porque sabia inspecionar um elemento e alterar um texto do WhatsApp e coisa do tipo. E beleza, então foi passando, eu fui aprendendo mais, e aí eu fui realmente sentindo falta de algo mais profundo, porque era só HTML, CSS, JavaScript, pra mim aquilo, né, começou a ficar repetitivo, começou a perder a graça. E aí eu entrei em um emprego CLT para trabalhar em uma empresa de automação residencial. Que eu achei que ali eu teria oportunidade de migrar realmente para desenvolvimento e começar a trabalhar em desenvolvimento. Então, peguei ali, entrei nessa empresa, era uma startup, é uma startup ainda hoje, não sei se já faliu ainda não, se não faliu tá quase, eu acho. Mas era uma startup que desenvolvia basicamente interruptor inteligente, controle infravermelho para eletrodoméstico, para televisão, essas coisas assim, e vendia como se fosse revolucionário, sabe? Mas beleza. Entrei nessa startup como vendedor, porque eu vi uma oportunidade, né? Entrei ali como vendedor, e aí eu fui entrando realmente mais em tecnologia,
Aí de vendedor eu passei ali para pesquisa e desenvolvimento, entrei ali como QA depois de pesquisa e desenvolvimento, né? Comecei a testar o produto, a entender o produto e a pesquisar cada vez mais sobre o produto para tentar melhorar. Então ali eu comecei a mexer com Flutter também, quando eu ainda estava como QA, na carteira era pesquisa e desenvolvimento, mas eu fazia basicamente o trabalho do QA, né? E depois de alguns desentendimentos, todos os desenvolvedores da empresa pediram demissão e eu também escolhi sair naquela época. Então a gente chegou aí para a justiça e tal, deu alguns conflitos, porque a gente apresentou os testes e os testes mostravam que o produto era insuficiente e a empresa não queria trocar o produto porque ia gerar custo, mas o produto que tinha não ia para frente e eles iam ficar cobrando da gente. Então todo mundo pegou e decidiu sair. E basicamente foi isso. Então todo mundo se demitiu e eu recebi o acerto, peguei o acerto, comprei o curso do Foguetinho e basicamente foi isso. Comprei o curso do Foguetinho, tranquei o meu curso de administração e comecei a fazer faculdade realmente de ADS. Então ali em 2022, mais ou menos, eu acredito, comecei a fazer ali o curso de ADS, no final de 2022. E isso eu já tinha feito algumas coisas antes, né, na área e tal, mas nada realmente que tivesse algum impacto. Me matriculei em ADS, na mesma hora, no mesmo instante, já abri um site, um portal de vagas, né, o CIE, todo mundo conhece, e tinha uma vaga para trabalhar lá no CIE. Então, me candidatei na vaga, fui chamado. Eu não tinha tido nem a primeira aula da faculdade até então, mas eu já tinha um conhecimento pelos cursos que eu tinha feito. Então eu tinha feito a Lura, eu estava fazendo a Rocket City, eu estava fazendo 16 horas por dia da Rocket City para realmente conseguir aprender alguma coisa. Na época lá era só React e Node, eu acredito. Tinha mais algumas coisas que estavam chegando, estavam começando na época, mas era mais React e Angular realmente. Então, cara, eu fazia aquilo o dia inteiro sem parar e beleza. Entrei ali como estagiário e aí eu fiquei algum tempo. E aí eu fui efetivado, fiquei mais um tempo e tal. E agora, recentemente, mês passado, eu decidi pedir demissão e tentar a vida no PJ. E como que eu consegui esse cliente no PJ, né? Eu acho que da mesma forma que eu consegui o emprego CLT, o outro que eu consegui, no meu primeiro emprego CLT ali na startup, foi enviando mensagem no WhatsApp para todo mundo que eu conhecia e para todo mundo que eu encontrava no Google. Então, se eu quero entrar numa área, eu comecei a enviar mensagem para aquela área até conseguir uma oportunidade. Para quem não tem nada a perder, qualquer coisa serve. Então, acho que foi isso. Eu comecei a enviar mensagem para entrar nessa startup. Eu assistia vídeo no YouTube voltado para tecnologia. Então, se eu vi um vídeo voltado para tecnologia, eu gostei da empresa, daquele vídeo, eu ia mandar mensagem para aquela empresa. E aí eu fui fazendo isso com várias empresas. Uma hora eu dei sorte de chegar em uma que tinha uma vaga aberta que eu conseguiria me encaixar ali. E a mesma coisa funcionou ali para conseguir o PJ. Então, eu comecei ali eu queria uma vaga, eu era estagiário, eu queria uma vaga que pagasse mais. Eu precisava de uma vaga que pagasse mais. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu precisava de uma vaga que pagasse um salário que eu conseguisse viver tranquilo. Então, eu comecei a procurar trabalho para fazer, a caçar coisa para fazer. Então, eu fiz um bot com JavaScript ali, e utilizando Node, né? Utilizando o WhatsApp WebJS. E eu deixava esse bot rodando no meu computador, em casa, e esse bot recebia mensagem no WhatsApp com um número e algumas informações de contato, pegava esse lead, qualificava esse lead e enviava mensagem para essa empresa, oferecendo meu serviço como desenvolvedor PJ ou CLT. Então era uma mensagem bem descarada, assim: oi, meu nome é César, eu preciso de uma vaga, eu sou desenvolvedor full stack, trabalho há 3 anos na área e estou tentando uma oportunidade nova. E era isso. E eu mandava isso para todo mundo que eu achava no Google. Então eu ia no Google
pesquisava empresa de software e colocava em uma cidade aleatória. E aí fui para São Paulo, só que São Paulo é uma grande cidade, é meio difícil. Aí eu fui para a cidade do interior, fui para Florianópolis. Eu ia no Google, ficava scrollando o Google Maps lá, aleatório, até cair numa cidade. E aí naquela cidade eu procurava. E aí aqui em Curitiba eu procurei, encontrei algumas empresas e mandei para essas empresas e beleza. E só que era muita mensagem, eu enviava para lá de 100 empresas todo dia. E depois de fazer isso por uns 3 dias, 4 dias, eu acho, eu consegui um retorno. Alguns retornos, na verdade, né? Mas aí eram propostas R$2.000, PJ, presencial e, honestamente, pra mim não valia. E aí eu achei uma proposta, o cara falou, olha, a gente precisa, sabe, Flutter? Falei, sei, já trabalhei com Flutter. Tinha trabalhado 2 dias na startup, né? Sei. Faz o teste técnico aí então e se passar a gente conversa. Fiz o teste técnico, era eu fazer um aplicativo do clima lá. Na época não tinha IA pra fazer por mim. Ou acho que tinha até, mas, bom. Fiz ali o teste técnico, passei, e aí ele me chamou pra conversar. E aí ele me ofereceu o salário, na época eu tava recém sendo efetivado e aí não ia mais valer a pena. Então, mas aí eu falei, pô, pra mim não dá, mas eu posso ficar no freela, né? Então a hora que eu tiver um tempo eu faço as demandas que vocês tiverem pra mim e é isso. Então foi isso. E aí agora eu tô com ele full time aqui e mais um outro cliente e esse veio por indicação. Então é importante também manter um bom relacionamento com todo mundo para conseguir essas indicações. Tá? Mas basicamente é isso, cara. Tem que correr atrás, tem que procurar essas oportunidades porque elas não vão aparecer. Dificilmente você vai conseguir uma oportunidade de PJ, se você é PJ, né? Pela GUP, só por estar na GUP ali, se candidatando nas vagas. As empresas estão procurando profissionais. Todas as empresas precisam de alguém de tecnologia. É só você saber chegar. Então, manda uma mensagem no WhatsApp, faz alguma coisa diferente, mostra o seu currículo e conversa. Tenha uma comunidade em volta que sabe que você trabalha com isso. Então, se alguém que você conhece não sabe que você trabalha com programação, coloque isso no meio em algum momento e fala, eu trabalho com isso. Toda empresa precisa de um sistema e todo mundo trabalha em uma empresa, quer ser promovido e pode te chamar para conseguir essa promoção. Fulano veio aí e trouxe um sistema legal, hein? E eu que indiquei. Então, cara, uma mão lava a outra. Essa é a realidade, a gente tem que se ajudar e a gente tem que ficar esperto com isso. Sabe? Acho que é isso. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha história em desenvolvimento. Não foi fácil. Eu tive que estudar muito. Acredito que todo mundo já passou por isso. Tive que correr bastante para conseguir estar onde eu tô hoje. E não é o lugar que eu quero estar ainda. Eu quero me melhorar bastante. Por isso que a gente não para de estudar e tal. Mas... às vezes parece que foi tudo muito rápido, foi tudo muito fácil, mas são poucas as pessoas que veem a gente realmente estudando ali 16 horas por dia, 18 horas por dia, sem sair da frente do computador para conseguir chegar onde a gente quer. Então, acho que valeu a pena tudo que eu estudei. Todos os cursos que eu comprei, eu não parei de comprar curso, sou meio viciado, mas todos os cursos que eu compro eu faço. Então, se quiserem review, eu posso fazer alguns vídeos falando dos cursos. Eu comprei o da Lura, comprei o da Rocket City, comprei o JS Stack, que a minha stack realmente eu gosto de trabalhar com o React Native e utilizar um back-end ali utilizando Node. Para mim é uma stack que funciona. Eu sei que em grandes empresas pode não funcionar, mas para trabalhar sozinho é uma stack boa, porque o que eu sei em um lugar eu consigo aplicar nos outros, então acaba facilitando bastante. Acho que é isso.